Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Karen Bellini. Eu sou profissional da área do polidense há mais de 20 anos. Como instrutora, como atleta, fui campeã brasileira, latino-americana de poliesporte, finalista de dois mundiais, né? Então eu rodei o mundo e hoje eu estou aqui para principalmente trazer um pouco do meu conhecimento para as pessoas que pretendem entrar nessa jornada como profissional. E hoje eu vou começar a nossa aula falando sobre os medos e as inseguranças que existem no meio do caminho, para quem está começando principalmente, né? Para os instrutores, para as pessoas que pretendem dar aulas, muitas pessoas não começam porque tem medo, né? E o medo faz parte de todas as nossas áreas de atuação. A gente sai da zona de conforto, o medo aparece. Porque a nossa mente, ela quer que a gente fique na zona de conforto. Só que lá a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, o medo faz parte. Mas como lidar com esse medo? E para começar a nossa aula, eu vou contar um pouco da minha história. Então, assim, eu saí de uma outra profissão, né? E quem me acompanha antes, há muito mais tempo, sabe? Eu saí de uma outra profissão e eu estava mudando, eu estava numa transição. Né? Eu queria realmente virar o jogo, eu queria mudar de vida, eu estava num outro momento da minha vida profissional e eu realmente não queria olhar para trás, eu queria começar um novo caminho. E quando a gente não tem uma outra opção, os medos aparecem, mas eu acho que existe algo muito mais forte, né? Então, assim, quando você tem outros caminhos, muitas vezes você se entrega ao medo, você vai na onde te dá mais conforto. Quando você não tem um outro caminho, você continua seguindo, né? E você confia e vai embora. E eu vou contar uma história de quando eu estava nesse momento de transição, há quase 20 anos atrás. Eu queria realmente mudar de vida. Eu saí da capital de São Paulo, voltei para o interior, porque eu sou nascida no interior, e eu falei, não, vou começar uma outra vida. Então, eu voltei para casa dos meus pais, só que eu já estava com uma família, né? Eu estava com a minha filha, meu marido, e eu precisava encontrar, de qualquer forma, um outro caminho para eu começar a retomar minha vida, para eu começar a construir algo para mim com a minha família naquele momento. E eu sempre tive um olhar muito empreendedor, né? Tanto que a minha carteira de trabalho é vazia. Só tem um registro do DRT que eu sou atriz profissional. Mas a minha carteira é vazia e eu sempre tive muito dentro de mim, isso já vem de mim mesmo, é, a minha veia corre o empreendedorismo, né? Ter o meu próprio negócio. Já tive outros negócios e continuei na mesma crença, porque eu acreditava que eu precisava construir algo para mim e eu não conseguia me ver trabalhando dentro de uma empresa, ganhando dinheiro para outras pessoas, né? Eu tinha outra visão, sempre tive e continuo tendo. Existem seus desafios com relação a isso, né? Porque você não tem a estabilidade de estar dentro do emprego. E tá tudo certo, quem quer ser CLT e tudo mais, mas não é a minha praia, só se fosse minha última opção. E antes que fosse minha última opção, eu ia tentar até o último instante da minha vida a fazer o que eu queria, investir em outras coisas para que eu não fosse para esse mundo, porque eu sabia que eu ia estar fazendo isso só para ter realmente uma estabilidade, mas não ia fazer isso porque isso me movia, tá? E eu confio mais em fazer algo que me mova do que fazer algo pela estabilidade. Então, eu prefiro o desafio de continuar lutando pelo que eu gosto do que fazer simplesmente algo que eu não gosto só pela estabilidade que me oferece. Não sei, muitas pessoas podem se identificar e outras podem ir contra o que eu tô falando, e tá tudo certo. Cada um tem sua opinião, cada um cresce de uma crença vindo às vezes da família. Se bem que minha família toda era contra, né? Eu sempre fui a ovelha negra da família nesse sentido. Mas tá tudo certo. E quando eu vim dessa transição, eu, a minha mente começou a tentar encontrar um caminho para que eu conseguisse seguir a partir dali, para que eu conseguisse começar do zero e construir algo. E aí, como eu, na minha outra profissão, eu já fazia o polidense, porque eu já dançava, já fazia shows, trabalhei muito na noite de São Paulo, para quem me conhece, já sabe, né?
como eu sabia fazer e já tinha até dado aulas, né? Porque naquela época da novela, Duas Caras, eu fui instrutora, mas sem muita metodologia. As pessoas que me procuravam quando eu dançava queriam aprender o que eu sabia fazer. E eu não tinha um método, porque até então o pole era algo, era uma dancinha. Então eu ensinava o que eu sabia fazer e tá tudo certo. Então, a primeira coisa que veio à minha mente era dar aula de pole, já que eu já sabia fazer. E o pole, naquela época, estava começando. Então, você fazia meia dúzia de movimentos, você já sabia fazer o pole, né? Então, era bem por aí o pole. Bem diferente, muito diferente do que é hoje, né? Hoje realmente é uma profissão, hoje é uma modalidade muito complexa, que exige muito conhecimento, né? Então, ele cresceu, assim, em 20 anos, eu posso dizer que ele teve um crescimento muito rápido. E a primeira coisa que veio à minha mente, já que já estavam surgindo as primeiras escolas de pole no Brasil, eu falei, bom, é o que eu sei fazer. Então, vamos começar. Só que eu comecei do zero, realmente. Diferente de muitas pessoas que estão aqui me assistindo, que de repente têm um dinheiro em caixa para investir, podem estar investindo na estrutura, num conhecimento, e tal. Eu não tinha nada. Eu sempre, simplesmente estava com uma mão na frente e outra atrás. E eu voltei para casa dos meus pais naquela época. E, claro, eles me aceitaram de braços abertos e não me cobraram nada por isso. Mas eu me sentia na obrigação de, lógico, eu estava lá não sozinha, né? Eu estava lá com meu marido, com a minha filha, e eu precisava fazer algo. Lógico que isso não acontecia de dia para noite, né? Então, quando eu tive essa ideia, eu já comecei a pensar, bom, mas o que que eu preciso investir? Porque eu preciso de um espaço na casa dos meus pais, impossível dar aula, não tinha condições, não que não seja grande a casa, mas não tinha pé direito alto, a minha mãe era costureira, não tinha estrutura e eu não ia colocar pessoas lá para fazer, enfim, não dava certo. Eu tinha que pensar numa outra possibilidade, mas eu não tinha dinheiro em caixa para eu poder investir. Então eu comecei a pensar numa possibilidade de repente, sublocar um espaço que já existe. Então eu comecei a pesquisar. E eu tinha uma amiga minha, que ela tinha uma academia, mas não, ela não estava mais administrando. Ela tinha saído, ela estava trabalhando em outra área, e ela alugou para uma outra pessoa a academia. Isso eu nunca contei para ninguém, numa aula ou mesmo na rede social. É a primeira vez que eu estou contando mesmo. Mas as pessoas mais próximas minhas sabem disso. E aí eu chamei, entrei em contato com ela, falou, olha, eu não estou com academia, mas eu aluguei para uma pessoa. Ela me passou contato. E essa pessoa tinha academia embaixo, que era da minha amiga, o salão e toda a estrutura. E em cima, ele alugava para uma pessoa que dava aula de luta. E aí ele alugou para essa pessoa e era um espaço azul. Tinha tatame, aqueles tatames com pneu de caminhão, era bem rústico mesmo. Eu falei, bom, é aqui que eu vou começar, né? Eu conversei com ele aceitou sublocar para mim um valor baixo, porque eu não tinha condições de alugar algo muito bonito, de investir em estrutura e tudo mais. E eu aluguei, eu subloquei. Então, nos momentos que não tinha aula, eu estava lá com a minha aula de pole. Só que era um momento que o pole ainda tinha muito preconceito, muito. Então, assim, são os desafios que você vai enfrentando na sua jornada. Hoje a gente não tem mais essa questão. A gente tem outros desafios que as pessoas enfrentam, e cada um tem a sua história, né? E eu acho que quanto mais desafios, mais a gente fortalece. Uns desistem, mas eu tô aqui para contar minha história, que é para vocês não desistirem por conta de, às vezes, desafios menores, às vezes maiores, mas independente do tamanho. Se você tem um sonho, você tem que entender que os desafios, eles fazem parte, né? E quanto maior os sonhos, maiores os desafios. Isso faz parte. Então, eu subloquei aquele espaço e eu comecei do zero, tanto na parte financeira, como na parte até técnica do pole, porque eu sabia fazer, mas eu não sabia ensinar da maneira correta. E eu ficava muito insegura. Então entra aí o tema nosso, né? Medos e inseguranças. Então eu tinha medo, eu tinha insegurança de ensinar errado. E
Ainda por cima, a primeira aluna que eu tive era uma personal, era uma profissional de educação física. Então eu falei, meu, se eu ensinar alguma coisa errado, essa menina não só vai parar, mas ela vai, tipo, me difamar logo no início. E aí vai me queimar o filme e já era. Então eu tinha esse medo. E aí, o que que eu fiz? Eu até falo, né, quando eu dou aula, nas minhas aulas, em algumas lives que eu faço, não se preocupe com espaço no início. Se preocupe com o conhecimento. E essa era a minha preocupação. Porque o meu espaço era feio, perto, assim. Vamos considerar que polidense, hoje a maioria é mulher que faz. Então a mulher quer um espaço bonito, rosinha, clean, uma coisa bonita. As pessoas vão pela aparência, sim, não vou dizer que não vão. Só que não são essas pessoas que vão fidelizar o teu trabalho, porque você pode ter uma aparência de um espaço maravilhoso, mas você não ter conteúdo. E aí você não vai fidelizar um aluno. O aluno ele vai ser fidelizado quando ele ter confiança no teu trabalho e ele vê que você tem autoridade no que você faz, conhecimento. Então, a minha preocupação inicial era realmente dar uma boa aula. Eu não estava muito preocupada no espaço em si. O que que eu pensava? Bom, eu vou começar aqui, depois eu, de repente, eu alugo no espaço, quando eu tiver um dinheiro em caixa, eu alugo no espaço, eu deixo o espaço mais bonitinho. Foi exatamente isso que aconteceu depois. Mas eu falei, eu não estou preocupada agora com isso. Agora eu estou preocupada em eu ter segurança para ensinar da maneira certa. Porque, assim, para você construir o teu nome, é difícil, leva tempo. Só que para você destruir o teu nome, basta um estalo de dedo. É um segundo. Então, eu tinha muito essa consciência. O que que eu fiz? Eu juntei um dinheirinho dentro das aulas que eu estava dando e eu fui fazer um curso em São Paulo. Tinha poucas pessoas no Brasil que davam aula de formação profissional na época. Eu pesquisei, eu já conhecia a Rafaela Montanaro, eu conversei com ela, que ela já treinava. E ela me indicou a Cristina Long, que treinava com ela, que dava treino para ela. Tinha a Renata Wilk, tinha a Grazi Brugner, que era de Curitiba, e aí não dava para eu fazer. Eu falei, enfim, eu vou onde eu conheço, pela indicação da Rafaela, que eu já conheço. E aí eu fui, e o meu primeiro investimento no Poli, mesmo sem tendo muito, sabe? O bom é que eu não pagava aluguel, eu estava na casa dos meus pais, mas eu não tinha nada. Não tinha nada, nada, nada. Eu sou até grata a eles, porque eles me mantiveram, né? Mantiveram minha família na questão de alimentação. Imagina se eu tivesse que alugar um lugar para eu morar, eu ia teria a despesa do aluguel, alimentação e todas as outras despesas que a gente tem aí no dia a dia, no básico do básico. E eu consegui juntar aquele dinheiro e eu consegui investir no que eu achava mais importante. É o ter o conhecimento para eu poder ensinar e assim crescer. E assim foi a minha história inicial. Só que eu tive um desafio ali. E é ali que eu quero entrar com vocês. Certo dia, porque eu tinha meia dúzia de alunos, eram muito poucos alunos, porque eu estava ainda construindo algo, né? Eu não era conhecida, o Poli não era conhecido no Brasil, e eu tinha pouquíssimos alunos. Então, assim, às vezes eu ia, porque o meu estúdio era em outra cidade, era bem perto, assim, de carro era bem perto, né? E a minha cidade era em Salto e eu morava, aliás, eu morava em Salto e o meu estúdio era em Itu, 15 quilômetros, mais ou menos, de 15 a 20 quilômetros da casa da minha mãe até o estúdio. Então, e nessa época eu tive uma outra coisa que aconteceu antes, um pouquinho antes. Eu tava com minha filha bebezinha, eu tinha um carro e eu não tinha terminado de pagar esse carro. Também isso nunca contei para ninguém, só para as pessoas próximas. E eu tinha eram 48 meses, e eu tinha pagado, faltava um ano para pagar, menos de um ano. E eu não consegui mais pagar, por quê? Porque eu saí da profissão que eu estava e eu não consegui mais pagar. Enfim, certo dia desceu o banco lá, não sei, as pessoas que trabalham de cobrança e tal. Como eu não consegui pagar, eu perdi meu carro. Eu tinha minha filha pequena, não tinha nada mais. Tinha perdido tudo realmente. E levaram meu carro embora. Então, mais complicado ainda porque eu fiquei sem carro, né? Então, eu dependia de ônibus.
Mas a gente segue, porque assim, quando a gente tá no fundo do poço, o único caminho é você subir, não tem pra onde ir. Então eu tinha que ir. Então, tá, vamos pegar o ônibus, vamos pegar o ônibus. E aí, certo dia, eu tinha uma aula, eu não lembro se era uma aula, mas eu tinha aula para dar em Itu, na minha cidade, na escola. E eu não tinha dinheiro nenhum. Eu e meu marido, porque ele me acompanhava, ele trabalhava junto comigo. Eu saí da casa da minha mãe, eu fui até o ponto de ônibus, deixei minha filha com a minha mãe, bebezinho, ela amamentava ainda. Pegamos o ônibus. Só que a gente só tinha dinheiro para ir. E aí nós fomos, pegamos o ônibus. Eu ia ter, eu não lembro se era, eu tinha algumas outras aulas, eu acho que para dar, mas eu não tinha dinheiro para voltar. Porém, eu tinha uma aluna que tinha que me pagar, porque tinha vencido a mensalidade dela. Falei, bom, a gente vai, a gente recebe dela e a gente volta de ônibus. Eu não nem pensava na possibilidade dela não ir porque ela tinha que pagar. Depois, com o decorrer do tempo, a gente via que às vezes o aluno ele não ia porque ele tinha que pagar mensalidade, então ele deixava de ir naquele dia, especificamente para não pagar mensalidade. Tá tudo certo. Não sei nem se foi por esse motivo, mas eu deduzo que sim, pela experiência que eu tenho hoje. E aí nós somos confiantes, tal. Descíamos num ponto lá na cidade, tínhamos que andar mais 20 minutos até o estúdio, tranquilo, fomos. E aí a gente ia fechar a academia, 10, 11 horas da noite, não me lembro. Porque o dono deixava a chave com a gente, como a gente ia dar aula depois, então a gente finalizava e fechava a academia. Quando a gente chegou lá, demos aula, tal, 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 eu dei aula. E aí nós estávamos aí, era a última aula da menina que ia pagar a mensalidade. Por fim, ela não foi. Eu nem pensava negativo no sentido, putz, e se ela não for? Eu simplesmente fui, porque eu tinha um compromisso, eu tinha que abrir lá, provavelmente naquele dia que eu não me lembro, mas eu dei aula, e para mim compromisso é compromisso. Fui. Cheguei lá, a menina não foi, nós não tínhamos dinheiro para voltar embora. E agora? Claro que não existe a possibilidade, por mais positivo que você seja, de você ficar feliz da vida e sorrindo e indo embora. Ficamos revoltados, fechamos a academia e nós pegamos o caminho de volta. Então a gente tinha que caminhar uns 20 minutos. Se tivéssemos dinheiro, nós pegaríamos ali um ponto ainda na última saída, não na última saída de ônibus, mas dentro da cidade ainda tinha um ponto de ônibus. Nós pegaríamos e íamos para Salto, para a cidade, uns 15, 20 quilômetros. E eram tipo 11 horas da noite, 11h30, não me lembro. E nós, revoltados, começamos a andar, caminhar, caminhar. Chegamos até onde a gente poderia pegar um ônibus, ainda dentro da cidade. E aí nós continuamos. Nós tínhamos que ir a pé, embora. Pegar estrada, uma estrada que era um breu, escura, para outra cidade. A gente tinha que pegar a estrada mesmo. Não é dentro da cidade, a gente tinha que ir para outra cidade a pé. Depois de ter dado aula, depois de ter ficado o dia inteiro fora. E eu ainda ter minha filha que está esperando para amamentar na época. E nós começamos a entrar na estrada. E aí a gente ia chegar 2, 3 horas depois, mais ou menos, para a gente poder chegar realmente. E nós estávamos revoltados. E eu me lembro que nós caminhando de meio de cabeça baixa, o meu marido, ele parou e ele voltou para trás. Eu não entendi muito por quê. E eu parei e olhei. E eu vi que ele abaixou e levantou. E ele veio até mim. Quando ele veio até mim, ele mostrou, ele abriu as mãos assim, e ele me mostrou um pacote de R$ 80 na mão. Eu falei, de onde você tirou isso? Aí ele falou, meu, eu não tenho vento nenhum, e realmente não tinha vento nenhum, mas eu vi o negócio balançando, eu voltei para trás. Quando eu abaixei, eu peguei os R$ 80. Meu, assim, pense numa pessoa que ficou emocionada na hora. E veio um filme na minha cabeça, veio muita coisa na minha cabeça. E nós tinha um último ponto no início da estrada, sabe? Nós
fomos até esse ponto e ainda faltava, eu acho que era o último ônibus do dia, da noite, né? O último ônibus. Nós corremos até o ponto e nós pegamos o ônibus e fomos embora de ônibus. E, lógico, sobrou dinheiro, porque o ônibus intermunicipal mais próximo não era nem lembro quanto era, mas a gente achou R$ 80 na rua. E aí, naquele momento, eu vi que existe algo a mais, sabe? Quando você entende que tem algo. Você não tá sozinho e que tem. Você tem um propósito, você tem uma missão e que tem outros seres que olham por você, anjos, que seja, não importa, a nomenclatura. Existem outras pessoas, outros seres que olham por você, que estão lá com você e que o que você está fazendo está certo, você está no caminho certo, existe um propósito. E quando você acontece isso com você, você entende que você tem um propósito. E a partir daquele dia, parece que algo veio dentro de mim e falou: Meu, eu não vou parar. Isso é um sinal de que eu não posso desistir, eu tenho um propósito. E ali começou minha jornada. Eu posso dizer que ali começou, porque a partir dali eu vi que não era para eu desistir. E não é sobre ensinar polidense. Porque ensinar polidense é um movimento, eu posso ensinar. Para algumas pessoas é supérfluo, mas para mim é transformar vidas, né? Então eu comecei a enxergar de outra forma a minha profissão. E eu comecei a levar muito mais a sério do que eu já levava. Eu entendi que eu tinha um propósito ali. E quando você ensina o polidense, você não está ensinando só um movimento, você está ensinando a pessoa que ela é capaz. Você está ensinando uma pessoa que ela pode ser mais do que ela acha que ela pode ser. E muitas vezes ela não acredita nela própria. E você consegue fazer ela entender que ela tem que confiar no potencial que ela tem. É muito mais do que ensinar um movimento, entendeu? A profissão que eu tenho. Por isso que eu levo a sério. E é por isso que eu não me considero amadora. Eu não quero que as pessoas entendam que o pole é algo amador. E quando eu vejo pessoas começando e fazendo da profissão uma brincadeira, é por isso que eu fico muito puta da vida. Que eu não quero que as pessoas enxerguem dessa forma. É muito mais do que isso. Porque quando você não leva a sério, você acaba brincando com a cara dos seus alunos. Entendeu? Quando você não investe no conhecimento e você ensina pelas coxas. Você simplesmente está se aproveitando da pessoa que está depositando uma credibilidade em você. É isso que eu quero chegar. E mais do que a pessoa, de repente, que pode se lesionar por conta disso, porque hoje o pole é muito mais sério que antes, é mais do que isso. Eu já vi pessoas se frustrando. E essa frustração, ela não leva só para o pole, ela leva para a vida. Eu já vi pessoas querendo desistir do pole e graças a mim não desistiram, porque elas não estavam acreditando que elas tinham capacidade de fazer algo a mais, de fazer uma coisa diferente. E essa crença dessas pessoas já vem de outras frustrações. E quando ela chega no pole querendo quebrar esse paradigma, ela acaba vendo que, putz, meu, por conta não dela, mas de repente de uma professora que está levando na brincadeira, ela se frustra. E quando ela se frustra, ela acha que ela não é capaz de nada. E de repente aquilo pode ser a última gota d'água que faltava para ela desistir de tentar fazer coisas diferentes e se superar. Então, para mim, o pólen não é só movimento. Para mim, é superação. Para mim, é transformar vidas, né? E pode não ser o pole, pode ser qualquer outra coisa. Então, tudo que você se propõe a fazer, faça bem feito, para você realmente valorizar a credibilidade que as pessoas depositam em você, principalmente, independente da área que for. Então, levem a sério. Então, o que que eu estou querendo trazer com isso? Você que está pensando em se tornar instrutor de pole, ou mesmo já é instrutor, de repente estava precisando ouvir uma história como essa para entender a importância de você fazer com que esse medo que de repente você tem de continuar ou de começar, essa insegurança, ela faz parte e que você não tem que desistir, porque se apareceu no teu caminho, porque existe um propósito para isso. Então você tem que continuar, porque às vezes a gente pensa que não, né? Mas
existem pessoas se esperando em você. E quando você desiste, você acaba apagando o sonho de muitas outras pessoas. E não é porque você, mas eu imagine que alguém se inspira em mim. Eu sei que pessoas se inspiram em mim. E eu já tive o prazer de ouvir pessoas falarem que não desistiu por conta das minhas palavras, das minhas histórias, por conta das minhas aulas, do que eu posto, enfim, não importa. Mas às vezes a pessoa ela não é ainda uma pessoa que tem referência na área de atuação que faz. Mas ela já inspira. Ela sendo aluna, ela já inspira. Eu tinha uma aluna que, num determinado momento, eu fui viajar para dar uma capacitação profissional lá no Nordeste. E lá, quando eu cheguei lá, era uma tietagem que eu fiquei, assim, é muito gostoso esse carinho que as pessoas têm, principalmente quando elas não te conhecem pessoalmente, mas te acompanham e te admiram. E eu já sabia disso, né? Tanto que me chamaram para me contratar, para eu dar essa capacitação para uma escola onde tinha 4 instrutores de pole. Fui com o maior prazer. Quando eu cheguei lá, uma das pessoas que iam fazer curso comigo, elas falaram: Nossa, fala para tua aluna que eu me inspiro muito nela. Eu amo. Porque assim, a pessoa se inspira em quem ela se identifica, né? Em quem ela cria conexão. Às vezes tem alguma familiaridade, porque ela tende a ter alguma semelhança em algumas qualidades ali e ela se identifica. E essa menina falou isso para mim, essa minha aluna. E quando eu cheguei aqui no meu estúdio, eu falei para essa minha aluna, ela falou: Nossa, ela até se surpreendeu, porque ela não esperava, que ela estava inspirando alguém lá de longe pelo que ela fazia, né? E isso é muito legal. Então, às vezes você não sabe, mas tem outras pessoas se inspirando em você. Então, às vezes o medo que você tem de continuar, de tentar, de começar é pequeno perto da transformação que você vai gerar na vida de outras pessoas pelo que você faz. E que seja polidense, e é o polidense, porque o polidense ele não é só movimentos. O polidense ele gera transformações nas vidas dos alunos, porque o polidense faz a pessoa ter autoconfiança, ter autoestima, ter credibilidade. A pessoa ela vence desafios no pole, não é só aprender a fazer movimentos. É muito mais do que isso. E quando você entende que o pole é muito mais do que isso, e eu falo do pole hoje porque eu sou hoje profissional do pole há 20 anos, mas poderia ser qualquer outra profissão. Então, tudo que você faz, vão existir medos, vão existir inseguranças, mas você desiste se você quiser desistir. E a pessoa só é derrotada quando ela desiste. Quando ela continua e ela entende que são desafios e que ela tem que usar o medo como um aliado e não como um inimigo, ela vai continuar. E ela vai enfrentar os desafios, e a cada desafio que ela enfrentar, ela vai se sair mais experiente, vai sair com aprendizado e mais fortalecida. Isso que é o mais importante. A pessoa vai sair com mais força para continuar. E quando ela olhar para trás, ela vai ver que tudo que ela tinha medo, ela superou. E ela superou e ainda se saiu muito mais fortalecida na história. Isso que é o mais importante, sabe? Então, não se entregue ao medo, independente de qualquer coisa, de qualquer profissão, que seja polidense ou não. É que aqui eu estou falando, me comunicando com pessoas que são profissionais, que pretendem se tornar profissionais, e claro, pessoas que de repente caíram de paraquedas. Às vezes está servindo para você. Então, não desista porque você tem medo, tá? Que o medo vai existir. O medo faz parte do processo. Como eu disse no início, quanto maiores forem os seus sonhos, maiores serão os seus desafios. E sonhe grande. Não tenha medo de sonhar grande. Porque quando você sonha grande, quando você tem metas grandes e você monta estratégias para chegar lá, sabendo que você vai enfrentar o desafio e você haja com inteligência emocional. Você age com. O que é inteligência emocional? Você pega a emoção que você tem naquilo e não toma uma atitude precipitada com relação à emoção que você está tendo. Você traz para o lado racional, traz para o seu lado cognitivo. Você pensa: o que que eu posso fazer com esse desafio que eu estou vivendo?
Eu identifico o medo que você está sentindo, o que que eu posso fazer com esse medo que eu estou sentindo? Qual a estratégia que eu vou montar para eu poder conseguir superar isso? E aí você vai. Você monta uma estratégia de forma lógica e racional. E você segue. E aí você vai ver como vai ficar mais leve. E a cada desafio é uma subida no degrau para você chegar onde você quer. E se você conseguir chegar com consistência, com resiliência, confiante e principalmente com a paixão que você começou desde o início, sem deixar apagar essa chama, você vai chegar onde você quiser, pode ter certeza. Então, hoje essa aula, ela não foi técnica, ela não foi de relacionada a direcionamento profissional, ela foi mais relacionada à parte emocional e de autoconhecimento, mas que faz parte, todo empreendedor ele precisa desse banho de renovação. Ele precisa ouvir de outras pessoas, experiências que tiveram para se conectar e para ver que ele não é o único que está passando por alguns desafios. Ele é só mais um. E quando ele está dentro de um, eu sempre falo, né? Quando você se afasta da chama, quando a faísca afasta da chama, se apaga. Nunca se afaste da chama. Então, sempre esteja perto de pessoas que já passaram por isso, que já viveram algumas coisas e que já superaram, e pessoas que já chegaram onde você gostaria de chegar. Então, você esteja sempre perto, com mentorias, com conexões com comunidades, sempre esteja perto. Por isso que é muito bom a gente estar sozinho, ninguém constrói nada. Sempre esteja perto de pessoas que já construíram, pessoas que estão acima de você, porque nós somos a referência da maioria das pessoas que estão ao nosso redor. Então esteja perto de pessoas que estão sempre crescendo e que já chegaram lá, porque aí você vai ter um empurrãozinho a mais para você conseguir não desistir, para você nunca desistir e para você também continuar até você chegar onde você quer. Então, a aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive uma inspiração para fazer essa aula, não foi por acaso. Eu acho que nada é por acaso. E eu falei, não, eu vou sentar no computador e eu vou dar essa aula. E vai vir assim, eu não faço um script, ela simplesmente vem, né? E eu acho que não foi por acaso. Se você gostou e se conectou, se fez algum sentido para você, compartilha com outras pessoas que você acha que precisa desse conhecimento. Se inscreve no canal e principalmente deixa um comentário aqui dizendo qual a transformação que essa história, que essa aula fez para você. Isso vai ser muito importante para mim, que não estou aqui por acaso, eu estou aqui para transformar a vida de outras pessoas que querem seguir o mesmo caminho que eu segui. Muito obrigada, até mais.